Olá, crianças, pais responsáveis. A aula de hoje nós faremos a atividade do Aprender Sempre, de língua portuguesa, atividade da aula 7, na página 13, certo? Vamos lá então? Peguem o livro de vocês, abra na página 13 e vamos acompanhar, ó. Aula 7. Roda de jornal para a leitura de uma notícia ou reportagem que a turma escolherá para se informar mais sobre um mesmo assunto. O que vamos aprender? Nesta aula, você ampliará o que sabe sobre a pandemia no país ou na sua região, escolhendo uma notícia ou reportagem para ler e comentar com os colegas. Assim, também aprenderá mais sobre a leitura de textos jornalísticos. A atividade. Como que ela será feita? Ó, com o seu professor, escolha em jornais impressos ou digitais uma notícia ou reportagem atual sobre a situação da pandemia no Brasil ou em sua região. Leia o texto na íntegra para se informar mais sobre o assunto e comentar com os colegas o que descobriu. Após a roda de jornal, tente encontrar informações para as seguintes perguntas e anote. Então, olha só, primeira coisa, antes de passar para essa questão 2. Nós não estamos na sala de aula para cada um pegar um jornal e a gente fazer essa leitura para depois fazer a roda. Mas a professora vai deixar depois de postar essa aula, eu vou colocar alguns links de notícias relacionadas a esse mesmo assunto, a pandemia no Brasil ou na região que nós moramos, tá? Vocês vão escolher um link. Entre esses links, abram todos, escolham uma notícia. Vocês leem aquela notícia que vocês escolheu, leia ela toda, leia ela na íntegra e se informa sobre os fatos que foi falado, sobre as informações que foram passadas. E depois que vocês lerem, vocês vão fazer anotações aqui no livro, ó. Quais anotações? Aqui. Quais foram as últimas medidas tomadas no país ou na sua região para a contenção da pandemia? Tá? Então, para conter a pandemia, né, para conter esse vírus e ajudar atitudes que ajudam em relação para não proliferar o vírus, o Covid-19. Quais são as medidas que estão sendo tomadas no nosso país ou na região? Isso de acordo com a notícia que você está lendo, tá bom? Que a gente já vai fazer uma seleção de notícias para mandar o link para vocês. Vocês vão escolher uma e, a partir da leitura dessa, vocês vão escrever aqui, responder. Questão B. Ainda há medidas de flexibilização da quarentena? Quais são elas? Então, se tem alguma medida de flexibilização, fala aqui quais são elas, o que está abrindo, ou o que está fechando, o tempo que está ficando aberto, entendeu? Comenta aqui como está sendo essa questão, ou na cidade da notícia que você leu, ou se foi uma cidade diferente, expliquem com detalhes aqui. E letra C. Compare as medidas de flexibilização da quarentena no Brasil ou em sua região com as adotadas pelos países citados na reportagem que leu na aula passada. Então, lembra aquela reportagem que nós lemos na aula passada? Ó, aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. No que se assemelham? No que se diferenciam, né? No que diferem? Então, você vai comparar a notícia que você leu com alguns trechos da notícia da aula anterior. Naquele país, no país tal, em Israel, por exemplo, eles faziam assim, assim. Aqui no Brasil, ou aqui no estado de São Paulo, está acontecendo dessa forma e dessa forma. Na cidade de Franca, na notícia que eu li, já está sendo assim, assim, assim. Por exemplo,
a notícia anterior, lá em Portugal, já não foi dessa forma. Foi de tal, tal, tal. Então, explique o que que é igual, ou o que que é semelhante, ou o que que é diferente de atitudes e de medidas de flexibilização na quarentena, tá? Bom, essas são as 3 questões que vocês têm que responder após a leitura da notícia. Outra coisa que eu quero que vocês anotem aqui também na atividade e no caderno também, que vocês vão ter que completar aquela lista do caderno, anota aqui qualquer lugar aqui dessa folha que vocês verem que cabe. O título da notícia, nome do jornal e a data da publicação. Essas informações são importantíssimas, pessoal. Por quê? Porque eu tenho que saber de onde vocês estão falando, tá? Então, eu vou colocar uma caixinha aqui para vocês lembrarem, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui uma caixinha de comentário, só para a professora mostrar como que vocês têm que... Não, só um minuto aqui. Eu não bato na caixinha que eu gosto de pôr. Vamos essa mesmo. Bom, essa aqui não tá igual a outra. Bom, não tá abrindo os comentários. Aqui. Ah, aqui. Aqui, essa daqui que eu abro, ó. Pronto. Consegui. Nessa caixinha aqui, ó, por exemplo, nesse lugar do seu livro, você vai anotar aí. Depois de ter lido a notícia, você vai anotar o nome. Não, ao invés do nome, primeiro a gente vai colocar o título da notícia. E anotem o título da notícia que vocês leram. Uma coisa legal, coloquem esse título da notícia entre aspas, tá? Coloquem o título da notícia entre aspas, para dar esse destaque que é o título. Depois, vocês vão colocar o nome do jornal. E depois, a data da publicação da notícia. Bom? Assim, antes de colocar as respostas, vocês escrevam essas informações aí no livro também, tá? Ok. Bom, aí vem, escreve as respostas completas. Deixa eu fechar aqui, tá bom? E aí nós vamos passar para a atividade da aula 8, porque de acordo com o roteiro, hoje também nós faremos a aula 8. E o que que seria essa atividade da aula 8? Na aula 8, nós vamos fazer uma outra leitura colaborativa de mais uma notícia, tá? Uma outra notícia muito interessante que traz no livro Aprender Sempre. E nós faremos essa leitura juntos, tá? Uma leitura que a gente possa ter compreensão. O que que é isso? Entender muito bem o que está sendo falado, o que aconteceu, tá? O que vamos aprender? Nesta aula, por meio da leitura de uma notícia, você vai conhecer iniciativas criadas durante o afastamento social e trocar impressões sobre o tema com os colegas. Além disso, aprenderá mais sobre a leitura de textos dos campos jornalístico e midiático. Desculpa, gente, é midiático. Midiáticos são textos de mídia, tá? Mídia é diferente, os textos que a gente encontra em diferentes mídias. Atividade.
Leia a notícia em parceria com os colegas e a professora. Olha essa imagem, que legal. O que vocês estão vendo nessa foto? Muito legal, né, gente? Uma árvore, olha só uma árvore. O que que tá pendurado nessa árvore? Vários livros, né? Olha que legal, uma criança aqui, ó, pegou um livro para ler, tá de máscara, outra mulher pegando aqui para ler também, né? Outro livro. Então, o que será que vai falar nessa notícia, hein? Bom, vamos lá, vamos ler o título para poder entender um pouquinho mais sobre o assunto? Professora de Diamantina pendura livros para doação em árvore na frente de sua casa. Projeto itinerante. Se tem para doar, é só pendurar. Incentiva a leitura em meia pandemia. Olha que legal essa iniciativa dessa professora. Vamos ler essa notícia e entender melhor o que aconteceu lá na cidade de Adiamantina. Adamantina, gente, perdão. Adamantina, tá? Durante o isolamento social, a professora da sala de leitura, Ana Luísa Cordeiro, da Escola Estadual Ellen Keller, em Adamantina, criou o hábito de ler na calçada para finalizar o dia. Após uma conversa com os filhos, Ana decidiu colocar seus livros em uma árvore na frente da casa onde mora para que os vizinhos pudessem retirá-los. Com a ajuda dos filhos Lourenço e Sofia, ela recolheu livros que estavam guardados e decidiu divulgar a ação com cartazes espalhados pelas ruas, postes e pequenos estabelecimentos da região. Alguns vizinhos começaram a participar, doando exemplares e retirando outros para seus filhos e netos. Não havia necessidade de devolução, mas a ideia é que eles fossem repassados para outras pessoas, familiares ou amigos. Ana fez a divulgação no Facebook e recebeu livros de professoras e vizinhos. Ao perceber a enorme proporção que a iniciativa tomou, resolveu expandir o projeto para a Praça Parque dos Pioneiros. Pendurou os livros em uma amoreira e batizou o projeto de Se tem para doar, é só pendurar. Os livros são recebidos, imediatamente higienizados com álcool em gel e separados por categoria, tipo, idade e gênero literário. Planos de expandir o projeto. O que seria esse expandir o projeto? Aumentar o projeto, né? Levar para mais lugares esse projeto. Segundo a idealizadora, a iniciativa foi criada para retomar o hábito da leitura nas famílias, proporcionar momentos prazerosos, desenvolver o diálogo familiar através da retirada do livro e estimular o olhar de empatia a todos. Ana percebeu que muitas crianças leitoras precisavam de um incentivo maior. O que mais O que mais me alegra, o que mais me alegra é que eu comecei com essa ideia e os pais e responsáveis pelos alunos estão dando continuidade, diz a professora. O objetivo agora é levar essa iniciativa para os bairros em que seus alunos estudam e moram, para atingir cada vez mais pessoas. Já foram doados mais de 50 livros. Para dar continuidade ao projeto, a professora pede em redes sociais a colaboração de todos. Bom, turminha, aqui termina a notícia. Olha que interessante, né, o que aconteceu nessa cidade, uma simples iniciativa de uma professora, né? Olha como cresceu a ideia e o projeto dela e ajudou muitas pessoas a questão de retomar a leitura, né? Desenvolver mais esse hábito de leitura, de diálogo com a família. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia.
tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode pesquisar alguma palavra que ficou na dúvida, ou manda uma mensagem para a professora que eu ajudo a compreender melhor, tá certo? Bom, após a leitura dessa notícia, nós passaremos para a próxima atividade, que é a aula 9 e 10. E a gente está chegando no final dessa sequência didática, tá? Que trabalha a leitura de notícias, leitura e comentário de notícias e textos jornalísticos no geral. Bom, a aula 9 e 10 é o seguinte: seleção de notícias e produção de um jornal mural. A proposta, gente, desta atividade seria nós fazermos, né, na escola, porque a proposta era para a gente estar na escola, um jornal mural no corredor da escola ou no pátio da escola, com algumas notícias que nós gostamos muito de ter trabalhado, algumas notícias que nós lemos e achamos interessante. Escolher essas notícias e colocar nesse jornal mural, nesse mural, para que outras pessoas também pudessem, né, ler essas notícias e se informar, tá bom? Mas, como nós estamos em casa, nós não estamos na escola, nós vamos tentar adaptar um pouquinho essa proposta, tá? Eu vou ler aqui o que está propondo aqui e já explico qual que é a ideia que nós podemos fazer, tá bom? De acordo com o que cada um for conseguindo aí na sua casa. Olha, o que vamos aprender? Nesta aula você vai planejar e produzir um jornal mural com os colegas. Para isso, selecionará textos jornalísticos pensando nos leitores e planejará a sua forma de apresentação. Atividade. Você já viu um jornal mural? Como acredita que seja e para que como acredita que seja e para que serve? A ideia é que você organize com os colegas o espaço na escola para o compartilhamento das notícias que leram e lerão em outras rodas de jornal. Antes de selecionar os textos, defina com sua professora onde montaremos nosso jornal mural, né, o lugar e quem serão os nossos leitores. Bom, antes da gente passar para a parte de organização desse jornal mural, na verdade, que seria feito na escola, eu queria explicar a ideia para vocês. Como nós não estamos na escola, a ideia da professora Fabiana é a seguinte: nós definirmos juntos algumas notícias, tá? Que nós achamos interessantes de termos lido nesse tempo que a gente trabalhou essa sequência essa semana. E algumas próximas também que a gente for lendo e achando legal, a gente pode falar, professora, vamos colocar essa no mural? Professora, vamos colocar essa para outras pessoas lerem essa notícia? Então é o seguinte, nós não temos como colocar, fazer um mural, né? Então eu pensei de nós montarmos alguma coisa digital mesmo, tá? Ou a gente publica essas notícias no Face da escola, tá? Colocando lá que faz parte de uma atividade do quarto ano, a gente faz uma chamada bem legal. A gente publica no Face da escola para os pais que quiserem ler, as pessoas que acompanham o Face da escola, os professores, né, funcionários da escola, para eles poderem lerem essas notícias importantes e interessantes também. Então, a gente publica no Face da escola. A escola também tem um blog, mas eu acho assim que o blog é um pouco mais menos visualizado. O que eu acho interessante mesmo é o Facebook. Tem muitas pessoas que têm o Face da escola. Então depois eu queria ver a opinião de vocês de colocar algumas notícias escolhidas no Face da escola. Então a gente monta esse mural lá no Face da escola e vai compartilhando essas notícias da atualidade, essas notícias interessantes que nós achamos, certo? A professora fica responsável da publicação. Mas aí nós temos que definir algumas coisas e conversar um pouquinho no nosso grupo, o nosso grupo aberto lá de língua portuguesa, tá?
onde vocês também podem falar, compartilhar. Eu coloquei lá que vocês precisam de, de se interagir mais no grupo. Então, a gente vai interagir um pouquinho para definir essas notícias depois, tá bom? Fica outra ideia aqui que eu vou colocar também, de vocês fazerem na casa de vocês um espaço, algum lugar para imprimir essas notícias e colocar num local da casa para poder quem os familiares que trabalham o dia todo, quem quiser ler essa notícia quando chegar em casa, também pode ler, tá? Eu vou colocar o link da aula do Centro de Mídias, onde eles explicam como que pode ser feito esse jornal mural, tá bom? Quem quiser, fica à vontade, pode fazer em casa também esse jornal mural, mas a ideia principal nossa é que o nosso mural, né, nossa divulgação dessas notícias, seja pelo Face da escola. Certo, turma? Bom, professora, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente vai conversando no particular. Pode me chamar, que eu estou à disposição, tá bom? Um beijo e obrigada pela atenção.